Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Então, quase sempre quando nós vimos esses seres aqui, os 4 seres viventes e esses anciãos, via de regra, eles estão adorando a Deus. A voz dos 24 anciãos louvando a Deus, é o versículo 4. Os anciãos representam todos os remidos de todas as eras. De fato, eles são 24 homens. Os 4 animais representam a criação de Deus e como essa criação pode agora servir ao seu pleno propósito, como foi originalmente intencionado. Esse aleluia assinala o fim de todo o mal e o início de toda a justiça. E aqui mais textos de referência: prostraram-se, adoraram, e também sobre o amém, aleluia, que está aqui nesse contexto. Apocalipse 19:5, saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. E aqui essa voz vinda do trono que ordenava o louvor de todos, é o versículo 5. Também deixo aqui apenas referências sobre louvores ao nosso Deus. E o versículo 6, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui, versículo 6, então, é a voz dessa grande multidão. Comentário: ouvi como a voz de uma grande multidão. Essa grande multidão diz respeito a todos os crentes que já viveram, desde Abel até o último que for salvo na grande tribulação. Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esse aleluia diz respeito ao Senhor que reina como rei e fará isso para sempre. Satanás não reina. O Senhor Deus Onipotente reinará e Ele é Todo-Poderoso. Então aqui mais textos bíblicos a respeito de ouvir uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. E a última exposição da nossa noite, também mais textos bíblicos, fala sobre o Senhor reinando, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou fechar então com Salmo 99:1. O Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Aleluia. Muitas vezes a gente se prende a pecados sexuais, né? Quando se refere a Sodoma e Gomorra. E assim como Babilônia, na verdade foi um conjunto de iniquidades que reinava naquelas duas cidades. Então, Ezequiel 16 é bem interessante, se os irmãos quiserem dar uma olhada, tá bom? Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro. Um tema até bem interessante, um tema bem esperado também pela igreja, além, naturalmente, da volta de Jesus. Então eu vou ler do versículo 7 até o 10. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9, então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Então, versículo 7 de Apocalipse 19. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Começamos então com os comentaristas. Todas as criaturas na proclamação do céu. É esse versículo inicial aqui, versículo 7. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Essa é a proclamação deles. Regozijemo-nos e alegremo-nos. E as razões para a alegria são: as bodas do Cordeiro são vindas e a sua esposa se aprontou. Bodas do Cordeiro, do grego gamos, festa de casamento, traduzido como bodas, ou também matrimônio. Sua noiva, a sua esposa é a Nova Jerusalém. Então, alguns textos bíblicos eu vou deixar somente para subsídio. Um outro autor sobre esse versículo inicial, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Todos os remidos estão para se unirem em santo matrimônio com o Cordeiro que os salvou. Demos-lhe glória. Deus tornou possível que a humanidade fosse redimida e fez isso por meio do sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Isso apresenta a cena que acontecerá no céu imediatamente antes da segunda vinda. A esposa é os redimidos por todos os tempos. São chegadas as bodas do Cordeiro, também deixo apenas as referências. Essa esposa de Cristo aqui, também deixo algumas referências. Vamos ver Hebreus 11:16. A cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Então ele está falando dos patriarcas, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E aqui ele se refere então à Nova Jerusalém. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, a cidade que há de vir, a Nova Jerusalém. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Apocalipse 21, versículos 2, 9 e 10, falando da cidade santa. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então esse texto aqui, se nós tínhamos dúvida de quem é a esposa do Cordeiro, nós não temos mais a partir de agora. Então a esposa do Cordeiro é a santa cidade Jerusalém, ou a Nova Jerusalém. Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Foi-lhe dado vestir. Se nós olharmos os 2 versículos aqui, os 7 e 8, ele diz que são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então esse versículo 8 ele está falando da noiva, da esposa do Cordeiro. Explica que a esposa é formada por santos de todas as eras, desde Abel até o último santo na primeira ressurreição, aqueles que irão viver na Nova Jerusalém. O outro autor mais abaixo aqui: o linho finíssimo é símbolo da justiça que foi fornecida pelo que Cristo fez na cruz. Aqui tem alguns textos bíblicos também falando sobre esse linho finíssimo. Vou começar aqui com Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. A justificação pela fé em Jesus Cristo.
Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Apocalipse 15:4 também é uma repetição aqui dentro desse capítulo que nós estamos estudando. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.